Vamos começar a live falando de futebol e do Flamengo. Ó. Como estamos aqui vestidos de Flamengo, deixa eu chamar isso aqui, porque ontem o Flamengo jogou com o Lanús, perdeu de 1-0 na Argentina, mas o que chamou a atenção foi a declaração do Felipe Luiz falando sobre o Vini Júnior. O Vini Júnior que foi chamado de macaco, mais uma vez, nessa vez um jogo contra o Benfica por um argentino, tá? Que joga no Benfica. O Mbappé foi para cima do cara, falou que ouviu por 5 vezes ele chamando o Vini de macaco. E a gente tem o Felipe Luiz contemporizando, passando um pano ali. Uma coisa que ficou feia, né? Porque ou não fala, ou fala o que tem que ser falado, né? Que o Vini é chamado, mais uma vez aconteceu, e ele que estava na Argentina, ele passa essa mensagem aqui. E não é só ele que falou desse problema com o Vini Júnior, também o Luis Henrique também falou, técnico hoje do PSG, tá? Vamos ver aqui. Lo que sí he sido muy bien tratado, a mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada lo que pienso de este tan lindo. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado, a mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy... Por que será que ele é bem tratado, né? Porque depende da cor, né? De que a cor que você traz, né? Principalmente isso, e não é um caso isolado. A Argentina é famosa por chamar brasileiro de macaco, né? Por fazer isso acontece toda vez. A gente vai ter que dar razão pro Maurinho, tá? Puta Mauro merda. César. Bicho, difícil, hein? O flamenguista, assessor do Flamengo, Mauro César Pereira. Aqui ele falou do Felipe Luiz também, vamos ver aqui esse caso. Eu quero falar também dessa questão do comentário dele, água de salsicha, sobre o episódio envolvendo o racismo, aproveitando que o Juca lembrou a declaração burocrática dele. Eu entendo a não generalização com relação aos argentinos. Porque aqui no Brasil as pessoas generalizam. Porque é verdade. Resvalam na xenofobia. Embora alguns argentinos admitam que a Argentina, eu falo sempre sobre isso, precisa rapidamente mudar sua postura com relação a isso, porque já tem uma imagem internacional de um povo racista, por conta dos vários episódios como esse que houve essa semana. Quem é uma opinião na Argentina, fala para muita gente, tem sim que se posicionar. De um jeito ou de outro. A gente vai falar o que acha sobre isso. Aliás, alguns comentaristas da TV portuguesa, meu Deus também, que coisa nojenta, hein? Cada coisa que aparece que eu vou te contar. Então, assim, até eu entendo, mas o restante da fala dele me parece muito mais preocupado, de fato, em não se comprometer, eu digo fora do Brasil, né, do que em falar alguma coisa que faça sentido. Eu acho que ele é um cara inteligente o bastante para ter uma opinião na situação como essa. Então foi político demais, sabe? Foi político demais, foi feio. Bom ponto. Tão feio ou pior do que o trabalho dele à beira do campo como técnico. Tá aí o Maurinho também falando, e a gente tem uma fala do Luis Henrique, ex-Barcelona, né, que... Ô, Bez, tá mó barulho, velho. É o André, não é? Eu acho que os caras estão com uma furadeira aqui em cima, que beleza. Puta que Parabéns. Já é por coisa quando você interfona lá e manda ele se fuder por nós, tá bom, André? Valeu. Tá aqui o Luis Henrique falando aqui, ó, também sobre o caso, e você vê que ele é técnico do Paris Saint-Germain, né, da França, mas é espanhol. Na Espanha é onde o Vini Júnior é mais perseguido, tá? Então ele falou o seguinte. Si vous me permettez une question un peu en dehors de le match de demain. La semaine a été marquée pour l'épisode qui s'est passé dans la match de Benfica et Real Madrid. Est-ce que vous avez vu ça avec Vinicius Junior? Est-ce que ça a été un sujet dans votre groupe? Dans quel moment? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Merci.
Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est rien d'important. É isso, não é importante. E Quem que é esse cara? Desculpa, Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, que já foi jogador do Barcelona, técnico do Barcelona, e falou isso. Até o Thiago Leifert, claro que deve ter sido media training, deve ter sido assessoria dele e tal. Thiago Leifert sobre a fala do Felipe Luiz. Caso isolado, Felipe, é claro que eu, você e o Canobi, a Angélica, a gente é super bem recebido na Argentina. Por que será, não é mesmo? Calejão, o que você tem a falar aí dessas declarações do Felipe Luiz, né, que técnico do Flamengo, e que disse, né, eu sou sempre muito bem recebido. A gente também, nós três também, somos muito bem recebidos na Argentina. Por que será? Por causa da nossa cor, né, e a generalização veio, que o Maurinho fala, porque a Argentina é era e vezeira em todos os jogos que reúne brasileiros e argentinos, tem um caso racista. É sempre, todo jogo. É difícil você lembrar, né, André, de um jogo que não tenha um caso desse. Então é comum. E aí você viu, só queria trazer aqui, para finalizar, o cara que fez a declaração, a gente tem que ouvir o Prestiani, que é argentino. Não é a primeira vez que ele tem um comportamento racista. O próprio jogador do time dele, uma semana antes de atacar Vini Júnior com insultos racistas, o Prestiani comparou um colega negro do Benfica com a foto de um ladrão. Tá aí, cara. Deus. É esse tipo aqui. Eles acham isso normal. É bem doloroso esse vídeo, tá? Porque o cara fica incomodado, o cara pede para parar e ele insiste. Não, é terrível, cara. Um moleque que tinha que ser banido do futebol. Moleque não, né? Um adulto. Tinha que ser banido. Oh. Wait, before you film me, I need always my cap. Don't film me without. Don't film me without this. It's very dangerous. Ei, don't shoot. Ele tá... Pera. Ei, don't shoot. Pera. Oh. Menos de uma semana depois desse registro, o jogador argentino roubou a cena no jogo em Benfica. Vinícius Júnior alegou que escutou o adversário chamando de macaco. O Mbappé saiu em defesa do companheiro e disse que ouviu o Prestiani sendo racista pelo menos 5 vezes. Tá aí. Vai, cara, aquela... E, aliás, eu achei que teve aquela outra do Felipe Luiz que ele falou antes do jogo que eu te mandei também, né, Bez? Que a gente não tem vídeo. Essa também foi terrível, porque ele fala assim que não dá para julgar porque eu não sei o que as pessoas falaram. É a história de um versus a história do outro, não sou eu que posso julgar esse caso. Porra, ficou pior ainda, cara. Acho que essa segunda parte ficou pior ainda, cara. E, cara, assim, ele quer treinar na Europa, ele quer ir para a Europa, ele quer ser treinador na Europa, quer ser treinador do Atlético de Madrid, que é um dos clubes que mais tem problema com racismo, Vinícius Júnior. Ele quer fazer isso, então... Não é que eu não entendo, porque assim, ele quer fazer isso porque ele quer ter a vaguinha dele lá no meio dos racistas. Então ele prefere se omitir e fazer esse negócio bizarro do que ser uma pessoa de coragem e falar o que é o certo. O Flamengo mesmo. O Flamengo teve uma postura muito mais digna, né? Que ele foi lá e defendeu o Vini Júnior, que é jogador criado pelo Flamengo. Sim, mas tem mais isso, né? Amado pela torcida do Flamengo. Exato. Ele foi lá, o Flamengo se posicionou, fez um monte de críticas em relação a isso, mas não, o cara que é basicamente o porta-voz do Flamengo, e a gente sabe que técnico no mundo inteiro é porta-voz do time, ou ele tem que tomar uma bronca da direção para falar, meu amigo, você quer ir para a Europa, a gente vamos encurtar seu caminho e a gente te demite, então, ou você aprende a falar a coisa certa. Os europeus eu entendo, cara, eu entendo porque eles são racistas mesmo. Você acha que a gente vê o Mourinho, a gente vê o Luiz Henrique, a gente vê o pessoal todo falando que não é importante, não sei o quê. E quem defende, até o Ancelotti quando defendeu o Vinícius Júnior, ele defendeu muito mais porque era uma questão institucional de defender o ativo dele do que outra coisa, mas a gente sabe que é só mudar de lado que a defesa não é a mesma. O Mbappé não, o Mbappé é negro, foi lá e defendeu de verdade. O Company é negro, defendeu de verdade. 12 minutos de fala. Rio Ferdinand é negro, defendeu de verdade. Henry
defendeu de verdade também. A gente vê que são os negros lá que vão defender ele. Os brancos europeus esquecem. Ô André, eu não manjo nada de futebol e essa foi a impressão que eu tive de cara. Falei, esse cara ele tá falando para um público específico, considerando a própria agenda dele. Né? Ele tem um objetivo muito claro do que ele quer conquistar a seguir. E como você disse, bater de frente com a mentalidade racista, nesse momento, não convém para ele. Eu fiquei com essa impressão. A primeira vez que eu... E eu não manjo nada de futebol, nem sabia quem era esse cara, velho. Até a data de hoje, basicamente. Agora, é mais sério do que simplesmente se omitir, como eu vejo. Como é que é o nome do segundo cara que falou ali? Luiz Henrique. O Luiz Henrique. Se vocês observarem, veja, mano, isso serve para tudo na vida. Uma pequena parcela do processo de comunicação é verbal. Existe uma parcela gigantesca, Bezi, que é não verbal. Você não precisa falar nada, entendeu? Se você vê a cara que ele faz ali, quando surge o assunto, a pessoa pergunta sobre o Vini Júnior, aquilo ali não é omissão, tá? Ele tá, como eu vejo, corroborando o que aconteceu, como quem diz... quando ele diz é menos importante, o que ele está dizendo é o seguinte, foda-se, a gente vai continuar fazendo a manutenção dessa mentalidade, porque essa cara aí, tá bom? Nossa, essa cara foi Parece terrível. um ditador, né? Parece um ditador do tipo... O que você tá falando? Essa cara não é só eu estou me omitindo, eu estou metendo um foda-se, sem usar a linguagem verbal, eu estou usando a minha linguagem física, corporal, expressão facial, para meter o foda-se, entendeu? Não tá só se omitindo. E a gente vai continuar fazendo isso mesmo. Para de mimimi, tá bom? O que ele tá dizendo aí... Então, isso, no limite, não quer dizer só se omitir. Quer dizer corroborar. Quer dizer assinar embaixo. Quer dizer, foda-se, não me incomoda, eu não tô nem aí para esse papinho. E eu quero fazer a manutenção do sistema que continua atacando o Vini Júnior, tá? Eu não tinha visto o vídeo, eu só tinha lido as falas. Cara, com o vídeo, porra, piorou 200%, 300%, cara. Porra, eu pensei que tinha sido uma fala infeliz. Agora, cara, pra mim não é uma fala infeliz mais não. Fica agora, claro que não fica né? claro que ele tá cagando pra som. Agora sim, Bezi, ou tem punição efetiva, e aí eu tô te falando... você vai perder mando de campo, você não vai poder ter torcida, você vai tomar multa de centenas de milhões de euros. É papo isso aí. Ou sabe o que vai acontecer? Os caras vão começar a sair na mão, vai começar a capotar no soco, entendeu? Ao invés do Mbappé chegar ali e falar, não, já vai ser bumba, e toma. E a coisa vai desandar para isso, porque tudo tem um limite, Bezi. Isso aí, que eu não vou repetir esse termo, veja, visa desumanizar. E desumanizar é o primeiro processo para eliminar alguém fisicamente sem grandes consequências posteriores, entendeu? Veja, tanto é uma questão, por exemplo, na Argentina estrutural, que o governo da Argentina soltou uma cartilha orientando os turistas que no Brasil o racismo é crime, porque lá isso é tão incorporado à cultura que eles não percebem como crime. Ora, foda-se, no Brasil... Depois daquela advogada, né, fazer gestos racistas imitando um macaco. Você viu que o gesto que ela fez é igualzinho o que a torcida do Benfica fez? Sim. Então eles sabem muito bem o que isso significa. E aí, meu filho, aí o pau tem que comer mesmo. Se você sabe o que você está fazendo e você insiste em dizer que um ser humano é inferior ao outro... Você tem que entrar, mano, eu vou parar por aqui para não falar merda, velho, mas assim, começa a chegar num limite e que isso aí vai... não dá mais, Bezi. Tem que pagar multa centenas de milhões, perder mando de campo, ser desclassificado da porra da competição, o outro time inteiro tem que sair de campo e acabou o rolê. Acabou o rolê, não vai ter mais jogo, mano. Vocês não vão fazer isso, vai virar polêmica no dia seguinte, aí um técnico imbecil como esse... fala uma merda dessa, o outro solta notinha de repúdio. Foda-se essa merda. Isso aí já não adianta mais nada, velho. Tem que parar. Acabou, isso não tem mais. Acabou. Tem que chamar o Cantona para resolver esse problema. É aquela pegada ali, entendeu? Pum! E toma, velho. Porque vai fazer o quê, irmão?
Galã, galoa, nanico, pífio do meu canal. De 0 a 10, quanto você avalia seu ano de 2025? E como está a sua saúde financeira? De 0 a 10, quanto você acredita que pode melhorar? Se você falou mais de 5, saiba que existe uma forma que a Graziele, que topou experimentar, fez em 7 dias. Depois de copiar e colar no novo sistema que o Clayson liberou, ela conseguiu fazer mais de R$ 1.200. Isso dentro de uma semana. A Gabi acumulou mais de R$ 700 na primeira semana. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido um monte de promessas sem noção por aí na internet. Mas aqui não. Você vai fazer grana extra de verdade e construir uma renda através da internet. Você viu que não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo, porque você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro extra. Talvez você não faça os mesmos resultados que a Graziele logo de cara. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como a Gabi fez na primeira semana. Mas, ativando o sistema, tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito, tudo isso, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença no final do mês, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo agora no WhatsApp. Lá eu vou te explicar tudo e mandar as 3 aulas do Clayson. E você pode decidir depois se vai usar o sistema ou não. Essas 3 aulas, como eu disse, são de graça e já te mostram uma forma real de renda extra.